Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar sequência ao capítulo onde a gente está falando sobre gimnospermas e angiospermas. Na aula passada, nós falamos sobre as gimnospermas, né? Que são plantas que não produzem frutos, apenas sementes. Hoje nós vamos para a página 158, onde nós iremos falar da angiospermas, né? Que são plantas que fazem parte do grupo, né, mais diversificado do planeta, com mais de 235 mil espécies conhecidas que produzem frutos, tá? Então, página 158, o livro de vocês diz assim: as angiospermas formam o grupo de plantas mais diversificado do planeta, ou seja, com maior variedade, né, de plantas, com mais de 235 mil espécies conhecidas. Existem angiospermas que chegam a mais de 100 metros de altura e existem outros que têm apenas 1 milímetro de altura, tá, pessoal? O livro de vocês diz assim: com exceção de regiões de clima muito frio, as angiospermas são as plantas mais abundantes em todos os biomas terrestres. Então, com exceção em lugares frios. Em lugares frios quase não se tem angiospermas. Mas nos outros biomas terrestres, elas são bem abundantes, bem encontradas. Elas vivem no solo, tá? Na água ou sobre outras plantas, né? Que é aquele processo de inquilismo, né? Inquilinismo e mutualismo, que nós estudamos lá no capítulo anterior. Então, no livro de vocês, na página 158, tem 4 imagens de angiospermas. Lembrando que angiospermas são plantas, né? São árvores que dão raízes, folhas, flores e frutos. O que difere ela das gimnospermas é que elas têm frutos. Então, nós temos a imagem A, para quem tem livro, imagem B, imagem C e a imagem D. Nós temos imagem com flor, nós temos a imagem de plantas em cima de outras plantas, e temos imagem de um cacto que vive em lugar com menos água, e nós temos a imagem de uma planta com fruto, que é o romão. Então, o livro de vocês diz assim, ó, imagem A. É uma imagem de uma árvore que pode chegar a 25 metros de altura, que é chamada de jacarandá mimoso, que tem muitas flores, que uma certa época do ano floresce e cai essas flores, né, roxas no chão. A segunda imagem é uma vitória régia, que ela pode chegar até 2 metros de diâmetro. Temos aí a terceira imagem, que são cactos, né, que podem chegar até 2 metros de altura. E nós temos uma romanceira, que pode chegar até 4 metros de altura, tá? Então, na página 159, o livro de vocês diz assim, ó, estrutura das angiospermas. Angiospermas, o que significa angiospermas? Do grego, significa semente com bolsa. Ou seja, na gimnosperma significava semente nua. A semente ela não tinha cobrimento. Agora, na angiospermas, é uma semente com bolsa, ou seja, uma semente que tem algo que protege ela. E o que protege ela é o fruto, tá? Então, o que difere as duas é isso. Aqui nós temos uma semente que é protegida pelo fruto. São plantas que apresentam raiz, caule, folhas e sementes. Porém, ao contrário do que ocorre com as gimnospermas, que nós já estudamos, as angiospermas apresentam flores e suas sementes são protegidas por um fruto. Assim, as angiospermas são o único grupo de plantas que apresentam flores e frutos. Então, o único grupo do reino plantae que apresenta flores e frutos são as angiospermas. Vejamos algumas características das estruturas presentes nas angiospermas. Pessoal, a angiospermas ela é composta por raízes, por caules, por folhas, por flores e por frutos.
Lembrando que essas raízes, elas podem ser subterrâneas, elas podem ser aéreas, elas podem ser aquáticas e assim por diante. Então, nós vamos começar estudando as raízes, tá? O livro de vocês diz assim: é por meio das raízes que a planta obtém água e sais minerais. É o que eu falei para vocês, né? Pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, elas têm vasocondutores que levam água e sais minerais da raiz até a última folha da maior árvore, né? Que é a sequoia, que chega a 100 metros de altura. Então, o livro fala, né, que é por meio das raízes que a planta obtém água e sais minerais necessários ao seu desenvolvimento. Essa água e sais minerais, elas sobem através dos vasos condutores. A raiz das angiospermas são, na grande maioria, subterrânea e apresentam ramificações com pelos absorventes. Então, a maioria das raízes das angiospermas são o que? Subterrâneas, são sob o solo, tá, pessoal? Entretanto, nem todas as raízes são subterrâneas. Existem raízes que são aéreas, existem raízes que são aquáticas. Então, aqui no livro de vocês mostra um exemplo de uma raiz aérea, que é a orquídea. Ela fica no ar, é uma raiz que fica sob outra árvore, ela fica no ar. Aqui nós temos o exemplo de uma orquídea, onde a raiz, ela é o quê? Ela é aérea sobre o caule de uma árvore. Temos também um segundo exemplo aqui, que é a aguapé, onde as suas raízes, elas são o quê? Aquática. Então, na angiosperma nós temos raízes subterrâneas, que é sob o solo, nós temos raízes que são aéreas e temos raízes aquáticas, tá bom? Agora nós vamos passar para a segunda estrutura da angiospermas, que são o quê? São os caules. No livro de vocês diz assim, ó: os caules são estruturas de o quê? De sustentação. Então, é o caule que dá sustentação à planta. Na maioria das angiospermas, os caules são aéreos, isto é, crescem acima do solo. Porém, as angiospermas também podem apresentar caules subterrâneos. Então, nós temos caules aéreos e podemos também apresentar em angiospermas caules subterrâneos sobre o solo. Esses caules que são subterrâneos, eles têm reservas de nutrientes que são usados para desenvolver a planta. Aí no livro de vocês, na página 159, antes de eu encerrar a questão de caule, mostra dois exemplos de caules subterrâneos, caules que ficam embaixo da terra. Nós temos aqui o exemplo de uma cebola e temos o exemplo de batatas. Lembrando que cebola e batatas são caules subterrâneos. O livro de vocês diz assim, seguindo: algumas espécies de angiospermas apresentam modificações nos seus caules. O que significa isso? Existem caules que são pontiagudos, existem caules que são enrolados, tá? O livro de vocês mostra dois exemplos. Então, eles podem se modificar em estruturas pontiagudas e resistentes. O que significa esse negócio de pontiaguda? Caules que têm espinho. Exemplo, pé de limão, pé de laranja, né? Rosas, alguns tipos de roseiras, que atuam na proteção da planta. Então, essas estruturas pontiagudas e resistentes, elas servem para o quê? Para dar proteção para essa planta. As gavinhas, por se enrolarem em outras superfícies, são responsáveis por fixar as plantas. Então, nós temos exemplos de dois tipos de caules nas angiospermas, que são caules subterrâneos, né? E caules aéreos. Os caules, eles podem ser pontiagudos também, né? E aqui nós temos o exemplo A, que é um pé de limão, né? Ele apresenta estruturas pontiagudas e resistentes que servem para estar protegendo essa planta. E nós temos na imagem B aí um pé de gavinha, né? Que são pés de maracujá, que também são o quê? Eles também utiliza essa gavinha para dar resistência de um caule no outro. Então, nós temos gavinhas que dá resistência e nós temos caules pontiagudos que também dão proteção,
tá? Seguindo ainda, nós vamos falar da terceira estrutura das angiospermas, que são as folhas, né? Na página 160, o livro de vocês diz assim, ó: as folhas das angiospermas apresentam diferentes formas. Então, não é toda planta que tem o mesmo formato de folha. Não, existem vários formatos de folhas. Algumas folhas são em forma de lâminas, outras folhas são mais secas. Essas folhas são mais secas para o quê? Em caso de escassez de água, para que essa planta possa sobreviver melhor no local onde tem escassez de água e assim por diante. Então, o livro de vocês diz assim: as mais comuns têm forma de lâmina, como um exemplo de forma de lâmina é a folha de bananeira. Eu acredito que todo mundo conhece. Então, o formato dela é forma de lâmina. Algumas angiospermas apresentam folhas modificadas, geralmente reduzidas. Por que essas folhas são modificadas, são reduzidas? Para evitar a perda de água por evaporação, tá? Um exemplo de folha reduzida para evitar a perda de água são os cactos, tá? Ou folhas coloridas. Um exemplo de folha colorida, aqui no livro de vocês cita os antúrios. Então, no livro de vocês fala assim: observe alguns exemplos na fotografia a seguir. Nós temos 3 exemplos de folhas diferentes. Uma tem forma de lâmina, a outra tem forma reduzida e a outra tem forma colorida. A primeira é a folha de bananeira, que tem forma de lâmina. A segunda é a folha do cacto, que tem forma reduzida para evitar o quê? A perda de água por evaporação. E o terceiro nós temos aqui, né, o antúrio, que são folhas, né, coloridas, que são modificadas.